Você pode estar destruindo seus rins todos os dias. E o pior, sem nem perceber. Eles não doem, não gritam e quase nunca avisam. Mas quando os sinais aparecem, pode ser tarde demais. Hoje você vai descobrir 7 hábitos comuns que podem estar silenciosamente matando seus rins. Fique até o final. Porque o hábito número 7 é o mais traiçoeiro de todos. Mas antes, se inscreva no Saúde Revelada para receber mais vídeos como esse. 1. Consumo excessivo de sal. O sal é como uma areia invisível que vai se acumulando nas engrenagens do seu corpo. Ele está escondido em alimentos processados, lanches, conservas, temperos prontos, queijos e até em bebidas esportivas. Você pode achar que não está exagerando, mas a indústria alimentícia coloca sal em tudo, até no que você nem imagina. E isso tem um preço alto. Quando consumido em excesso, o sódio aumenta a retenção de líquidos, eleva a pressão arterial e inflama os vasos sanguíneos dos rins. Os pequenos filtros renais, chamados néfrons, se tornam sobrecarregados. Eles tentam compensar, mas com o tempo, começam a falhar. Além disso, o excesso de sal está associado ao aumento da excreção de cálcio pela urina. Isso favorece o surgimento de pedras nos rins e danos estruturais irreversíveis. É um ciclo cruel. Quanto mais sal você consome, mais seu corpo retém líquido, mais pressão seus rins enfrentam e mais eles se desgastam. Mas como não há dor, ninguém percebe, até que já seja tarde. 2. Não beber água suficiente. Você sente sede, mas prefere café, refrigerante ou suco artificial. E se esquece de beber o líquido mais vital que existe, a água. Sem água suficiente, o sangue se torna mais espesso e mais difícil de ser filtrado. A urina se torna mais concentrada, ácida e cheia de toxinas. Isso facilita a formação de pedras, infecções e reduz a capacidade de eliminação de resíduos. A longo prazo, a desidratação crônica provoca a morte lenta dos néfrons. O rim, que deveria funcionar como uma máquina de purificação, vira um cemitério de toxinas acumuladas. Além disso, a baixa ingestão de água afeta o equilíbrio de eletrólitos no corpo, como potássio, sódio e fósforo. Isso causa fadiga, arritmias e até confusão mental. Sintomas que ninguém relaciona aos rins, mas estão diretamente ligados. A maioria das pessoas vive em desidratação crônica sem saber. E os rins vão apodrecendo, por dentro dia após dia. 3. Abusar de anti-inflamatórios. Esses medicamentos interferem na produção de prostaglandinas, substâncias que regulam o fluxo de sangue nos rins. Ao bloquear essas substâncias, os vasos renais se contraem. O sangue para de circular corretamente e o tecido começa a morrer. O uso contínuo pode levar a doenças como nefropatia analgésica, um quadro de destruição dos rins por remédios. E não estamos falando de décadas de uso. Em alguns casos, poucos meses de abuso são suficientes. O mais assustador? Muitas pessoas combinam anti-inflamatórios com álcool ou tomam durante infecções. Essa mistura agrava o dano e multiplica o risco de falência renal aguda. É o veneno camuflado de alívio. Você se livra da dor agora e paga com os rins depois. 4. Dieta rica em proteínas. Na obsessão por emagrecer ou ganhar massa muscular, muitos mergulham em dietas hiperproteicas. O problema é que isso transforma os rins em uma fábrica de exaustão. Toda a proteína, ao ser metabolizada, gera subprodutos tóxicos como amônia e ureia. O trabalho de eliminar esses resíduos é totalmente dos rins, e quanto mais proteína você consome, mais sobrecarga eles enfrentam. O excesso proteico também aumenta a acidez do sangue, o que força os rins a liberar mais cálcio, agravando a formação de pedras. Estudos mostram que dietas com alto teor de proteína animal aumentam significativamente o risco de insuficiência renal em longo prazo, especialmente em quem já tem predisposição genética ou diabetes. E tem mais. Muitos suplementos de proteína contêm aditivos, corantes e adoçantes que também sobrecarregam os rins. Você acha que está cuidando da saúde, mas está destruindo seus filtros internos. Musculatura forte, rins fracos. Uma troca que pode custar sua liberdade e sua vida. 5. Fumar. Todo cigarro é uma injeção de veneno no sangue. E os rins, por serem os grandes filtros do corpo, são os primeiros a sofrer. O tabaco contém mais de 4.700 substâncias tóxicas, incluindo metais pesados como cádmio e chumbo. Esses compostos danificam os capilares renais, promovem inflamação crônica e reduzem a taxa de filtração glomerular, o principal indicador da saúde dos rins.
Além disso, fumar está diretamente ligado à albuminúria, condição em que proteínas começam a vazar pela urina. Isso indica que os filtros renais já estão falhando. E quando a proteína escapa, é sinal de que o colapso começou. Mesmo fumantes ocasionais correm risco. E quem já tem pressão alta ou diabetes tem o dano potencializado. Um ataque triplo aos rins. Você traga fumaça e exala destruição interna. 6. Segurar urina com frequência. Depois eu vou ao banheiro. Tá apertado, mas dá para aguentar. Essas frases comuns escondem um comportamento que pode estar sabendo ou não, destruindo os seus rins dia após dia. Segurar a urina parece algo inofensivo, mas por trás desse hábito cotidiano se esconde um efeito cascata perigoso. Quando você não esvazia a bexiga no momento certo, a pressão interna dela aumenta, e isso gera estresse físico direto sobre os rins, que são os responsáveis por mandar essa urina até lá. Com o tempo, essa pressão acumulada pode causar o chamado refluxo vesículo-ureteral. É quando a urina começa a voltar para os rins, em vez de sair do corpo. E o que essa urina carrega? Bactérias, toxinas e detritos que deveriam ser eliminados. Ou seja, você está empurrando o lixo de volta para os filtros. Essa urina estagnada também se torna um prato cheio para infecções urinárias. As bactérias se multiplicam, sobem pelas vias urinárias e atacam diretamente o tecido renal. A infecção sobe sorrateira e, quando chega, causa febre alta, dor lombar intensa e danos permanentes ao tecido renal. Em casos extremos, pode causar pielonefrite crônica, que leva à fibrose dos rins. Traduzindo, seu rim começa a se transformar em um bloco rígido e morto, sem filtrar, sem função, apenas existindo. Mas os riscos não param por aí. A bexiga, que passa anos sendo forçada a reter urina, começa a perder sua elasticidade. Você passa a urinar com dificuldade, a não conseguir esvaziar por completo. Isso causa retenção urinária, sensação constante de bexiga cheia e até mesmo incontinência. E quando você ignora isso por tempo demais, a solução pode ser usar sonda para o resto da vida. Ou cirurgia. Tudo por causa de um hábito que parecia inocente. Seu corpo foi feito para eliminar resíduos, não armazená-los. Cada vez que você segura a urina, está pressionando o sistema excretor como um todo. E os rins são os que mais sofrem. 7. Ignorar sinais do corpo. Este é o hábito mais fatal de todos. O mais comum, o mais ignorado e o que mais mata. Seu corpo dá sinais o tempo todo, mas você está ouvindo? Inchaço nas pernas, mãos pesadas ao acordar, urina com espuma, cheiro forte ou cor escura, pressão arterial que sobe sem explicação, cansaço extremo, dores nas costas, palidez. Esses não são sintomas aleatórios. Eles são gritos silenciosos dos seus rins pedindo socorro. A doença renal crônica é sorrateira. Ela pode evoluir por 10, 15 até 20 anos sem apresentar nenhum sintoma intenso. E é justamente isso que a torna tão perigosa. Muita gente só descobre o problema quando os rins estão funcionando com menos de 20% da capacidade total. Nesse ponto, o dano é irreversível. Não há mais volta. E então a realidade bate à porta. Hemodiálise. 3 vezes por semana, 4 horas por sessão, com uma agulha no braço e o sangue circulando por uma máquina que faz o trabalho que seus rins não conseguem mais realizar. Você passa a viver em função de um aparelho, sem liberdade, sem vitalidade. E o transplante é uma esperança. Mas a fila é longa, os critérios são rigorosos e encontrar um doador compatível pode levar anos. Sem contar que, mesmo após o transplante, você terá que tomar imunossupressores pelo resto da vida. Medicamentos que suprimem o sistema imunológico para que o corpo não rejeite o novo rim. Agora pare e pense. Quantas vezes você ignorou esses sinais? Quantas vezes seu corpo falou e você calou? Ignorar sintomas é como tapar os olhos diante de um abismo. Você não vê o perigo, até cair. A partir de agora, tudo muda. Seja sensível aos alertas do seu corpo. Não espere por dores fortes, porque os rins não doem até estarem quase mortos. A maioria das pessoas que precisa de hemodiálise hoje poderia ter evitado isso, se tivesse apenas prestado atenção. Agora você já sabe. Os rins não gritam, eles sussurram. E quem não escuta, paga o preço. Se você se identificou com algum desses hábitos, não é tarde para mudar, mas continue assim. E talvez você entre para a estatística silenciosa de milhões que vivem com os rins à beira do colapso.
Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Alguém próximo pode estar se destruindo, sem saber, e o seu alerta pode salvar um rim ou uma vida.